o capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. A gente vai. Capítulo 11, assim, eu mandei o texto para vocês, parece que é grande, né? Mas é porque eu quis deixar bastante detalhe. Agora, na hora da gente conversar hoje, não vai ser muito grande, porque grande parte do que Paulo está falando aqui é relevante para a cultura daquela época, né? Sobre cobrir a cabeça, o véu, essas coisas que que eram importantes naquela época. Mas uma coisa importante que nós vamos falar do capítulo 11 são duas coisas importantes que a gente vai ficar marcado hoje. É sobre a autoridade, né, que Deus sempre exigiu a hierarquia. Então, hoje a gente vai tocar nesse ponto um pouquinho. E sobre a celebração da ceia, né, o que na Igreja Católica é chamada de Eucaristia, e a gente chama da Santa Ceia. Então, que é o que significa, o que deve ser celebrado, como deve ser celebrado. Então, Paulo desmiuça um pouquinho. Então, a gente vê que no primeiro versículo, né, a gente incluiu ele no capítulo da semana passada, que Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Que autoridade, né? Que coragem de poder dizer: sede meus imitadores, né? Hoje em dia, eu não sei de ninguém que tenha capacidade de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Hoje em dia é o contrário. A gente escuta o pessoal falando assim: não olha para mim, não. Não olha para o homem, não. Olha para Jesus, né? Então, isso aí é uma maneira assim, né? Eu vou errar mesmo, eu vou pisar na bola, e a gente vai pisar na bola. Provavelmente, Paulo também pisou na bola, né? Porque não foi perfeito, como ninguém foi, só Jesus, mas é uma atitude que ele disse. Eu até achei interessante que eu vi uma pessoa falou uma coisa, que Paulo sabia que não era Paulo que era um exemplo digno de ser seguido, mas Paulo, o seguidor de Jesus, que era o exemplo que devia ser seguido. Então, ele estava tão comprometido com Deus e com Jesus e com a missão que Jesus tinha dado para ele, que nada ia desviar ele. Lembra que ele falou, acho que foi 2 capítulos atrás, que ele falou que eu renuncio à minha vontade para ganhar, para levar Jesus, para levar a salvação a outras pessoas. Ele renunciava a ele próprio. As coisas que ele falou que podiam até ser boas, mas se aquilo ia prejudicar alguém de fora ou alguém da igreja que ia se escandalizar, ele preferia renunciar. Então, são essas coisas que a gente não vê hoje em dia. Né? Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em satisfazer o ego, em satisfazer as suas próprias vontades, do que renunciar para um bem maior. Né? Então, no início, é o que Paulo abre o capítulo ou termina o outro. Não sei bem onde que isso vai entrar, mas, de qualquer maneira, é uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer, sabe? Essa atitude de Paulo, que dentro de nós exista esse desejo, sabe? De ser imitador de Jesus. Porque aí as pessoas vão olhar para a gente, não olhar, porque nós vamos pisar na bola, né? Mas olhar onde que está a minha fé colocada, como que eu reaciono, ou como que eu me posiciono diante de algumas divergências, ou de situações de estresse, ou de medo, ou de insegurança. Então, essas são as atitudes que as pessoas estão olhando, né? Eles querem ver. Então, que a gente possa dizer: pode me imitar, né? Porque nessa área eu confio em Deus. Nessa área eu sou imitadora de Jesus, né? Porque ele diz que no mundo a gente vai ter aflição, então eu vou confiar nele. Então eu não vou ficar ansioso com nada. Por quê? Porque eu sei que ele vai prover, ele vai dar o livramento, né? Então a gente, continuando, vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou ler um pouquinho de 2 em 2, 3 em 3, vamos ver. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ai, peraí, deixa eu arrumar uma outra tradução um pouquinho mais, nova versão. Acho que essa é mais.
Primeiro, eu os elogio. Aqui vem, lembra na semana passada que Paulo dava um pouquinho assim, as meninas que não estavam aqui, é, Paulo elogiou para depois, né, ir lá e falar o que ele tinha para falar, né? Então, primeiro ele falou: eu sei que vocês são inteligentes e zelosos, né? Não era nada, né? Mas Paulo estava querendo levantar a moral deles primeiro para depois vir com a verdade. E ele começa a mesma coisa. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Nada disso, né? A razão de Paulo estar escrevendo essas cartas é porque eles estavam completamente saindo fora de tudo que ele tinha ensinado, de tudo que ele tinha deixado. Então, ele estava querendo falar assim, ó, vamos lá, né? Quando eu saí daí, a gente estava numa linha de pensamento e de atitude, né? Então, vamos voltar. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, aqui a gente vem falar da hierarquia. Esse é um assunto, gente, esses primeiros versículos aqui, até o versículo 13, 14, que a maioria das pessoas não gosta de falar, né? Que é sobre a submissão, que é sobre o homem é o cabeça da mulher. Que cabeça? Hoje em dia, então, na nossa sociedade, a igualdade é tudo que reina, né? Todo mundo quer ser igual, não existe mais o homem na posição de líder. E desde eu estou lendo no Velho Testamento, estou em Levítico, que é um livro cansativo, mas eu estou descobrindo coisas interessantes, né? E ali Deus coloca regras que, gente, hoje eu estava lendo a parte das doenças e das quarentenas, né? Como que era que tinha que fazer. Se esse médico de hoje fosse lá ler a Bíblia, eles iam saber exatamente como que devia tratar qualquer doença contagiosa, né? Porque está lá como que examina, está lá como que quanto tempo que você deve afastar a pessoa, e afasta a pessoa que está doente, né? Não as que estão boas. Então, isso tudo é o cuidado de Deus para proteger o seu povo, né? Para proteger o seu povo. E a hierarquia, naquela época de Moisés, né? Era Deus, né? Aí vinha o sacerdote, o sacerdote superior, né? Que era Arão. Deus e Moisés se comunicavam sempre. Mas Deus escolheu Arão e os seus filhos para trabalharem no templo, né? Moisés tinha a sua função, mas quando eles construíram o tabernáculo, Arão e os seus filhos eram os que eram responsáveis. E Deus colocou regras, gente, regras específicas. E aquelas pessoas que não cumprissem as regras tinha consequência. Hoje mesmo eu li que os dois filhos mais velhos de Arão, que eram encarregados de atender, de limpar e de cuidar das coisas, não importaram com as ordens dadas por Deus, foram fulminados lá na hora. Entraram, fizeram as coisas erradas. Eu não sei exatamente, não está muito claro se eles entraram sem se preparar, ou sem se lavar, ou se estavam bêbados, mas foram fulminados. Então, assim, foi porque Deus queria mostrar que ele estava falando sério, né? Que ele queria que aquelas leis fossem obedecidas à risca, ao pé da letra, né? Então, aqui, ele, passando do seu momento sarcástico, né? Paulo vai falando para ele, deixando claro que esses princípios de hierarquia foram estabelecidos por Deus, não só para colocar uma pessoa superior, não era para superioridade, né? Não é para falar que o homem era superior à mulher, era uma questão de autoridade e responsabilidade. O homem tinha muito mais responsabilidade naquela época do que a mulher, né? Hoje em dia a mulher tem muita mais responsabilidade e assume muito mais, né? Tem mulher que gosta, né? Eu prefiro ser a mulher protegida pelo homem, aí paparicadinha, guardadinha. Eu gosto dessa autoridade. Por quê? Porque ele não tem autoridade de me colocar inferior, é de proteger, de me guardar. Então, essa ideia
de liderança é importante para Deus. É importante em todas as áreas, não só na igreja, como também na família, no Estado, no governo, tudo isso é importante. É essencial entender que estar sob autoridade não quer dizer ser inferior. Jesus estava totalmente sob a autoridade de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus era Deus. Mas várias vezes na Bíblia, Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Aí depois ele falava: Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, ele sabia da superioridade de Deus, ele sabia que eles eram um, mas ao mesmo tempo, Deus era a liderança, Deus era o Pai, né, que dava as ordens, que determinava as coisas. Então, aquela sintonia nunca foi quebrada, porque Jesus nunca, como fez o anjo Lúcifer, né, que queria ser maior do que Deus, e pronto, saiu perdendo, né, porque aí foi ser o bicho ruim. Então, assim, Jesus nunca quis ser superior a Deus. Jesus era o Filho de Deus, ele e Deus eram um, mas ele sabia da autoridade. E a mesma coisa devemos nós, né, aqui nesse mundo que a gente vive, reconhecer as autoridades do nosso marido, das autoridades sobre nós, né, na igreja, do pastor, do padre, dos líderes da igreja. Então, são pessoas que têm autoridade sobre nós de alguma maneira, né? E parece que naquela época, naquela cultura, né, tinham mulheres que estavam querendo sobressair, que estavam querendo tomar liderança. E imagina, quando a gente olha para trás, a gente vê que Jesus foi uma pessoa que elevou muito a posição da mulher, né? Porque naquela época o homem nem falava com mulher. E Jesus deu atenção, Jesus curou, Jesus chamou, Jesus tinha mulheres que acompanhavam o seu ministério. Jesus falou com a mulher samaritana, uma prostituta, que nem judaica era. Então, assim, Jesus elevou a posição da mulher, mas existia aquela hierarquia, né? Então, Jesus, a gente vê que Paulo, Pedro, todos eles tiveram ao seu lado mulheres que lideravam, mulheres que ajudavam o ministério, mas aqui a gente vai ver várias vezes Paulo dizendo que a mulher não devia se sobressair na frente do homem, né? Hoje em dia eu fico pensando assim, a gente tem tanta mulher que é tão poderosa na palavra de Deus, né? A gente tem o Joyce Meyer, várias que eu gosto de escutar aqui, que são mulheres muito mais ungidas às vezes de que alguns homens que a gente vê, né? Mas eu acho assim, eu acho que a Joyce está sob a liderança do seu marido. A gente vê ela quando ela fala, o testemunho dela, ela totalmente sobre a liderança do marido. O marido apoia o marido. Eu acho que ela nunca faria nada que fosse contra a liderança do marido, porque ela ensina a palavra de Deus. E ela, eu estava até lendo, eu tenho uma Bíblia dela, a Bíblia da Mulher, e o comentário dela nisso também ela realmente aceita que tem mulheres que foram chamadas para ensinar a palavra de Deus, mas elas não devem é, exigir estar superior do que os homens, né? Então essas coisas são coisas que estavam sendo relevantes lá na igreja de Corinto, mas que hoje em dia a gente já não lida nesse mesmo nível que eles estavam lidando lá, né? Aqui também Paulo vem falando sobre a cobertura da cabeça. Então vem assim: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve. Então, assim, isso tudo eram costumes, tá? Então, eu fui buscar um pouquinho. Naquela época, a mulher de cabelo curto ou de cabeça raspada era mais uma atitude de punição por adultério, prostituição, dependendo. No judaísmo era uma coisa, na cultura grega era outra, ou se era homossexual. Então, eram simbolismos que não deviam ser aceitos para uma pessoa dentro da igreja. Eu lembro, só de pensar um pouquinho, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um cristão tatuado, eu falei, gente, que absurdo, né?
usando tatuagem, porque a gente só via tatuagem horrível, né? A gente relacionava a tatuagem com alguma coisa mal, né? Hoje em dia já todo mundo está tatuado, né? Tem gente tatuado para todo lado, tatua versículo da Bíblia, cruz, tatua tudo. Então, assim, eu acho que é preferência, o corpo é seu, vai fazer o que você quer, né? Mas naquela época, a postura do véu, né, de cobrir a cabeça, hoje em dia a gente vai em Israel, ou nos templos budistas, ou nos templos de vários lugares, a gente tem que cobrir a cabeça, em alguns a gente tem que cobrir os braços, outros você não pode ter o joelho. Então, isso tudo é determinado pela cultura de cada lugar. Né? Então, aqui Paulo está se referindo à cultura de Corinto, que era uma mistura de grego com judaísmo. Né? Então, a gente tem que entender o contexto da época onde Paulo estava falando sobre isso. Outra coisa que Paulo vem falando aqui, vamos continuar. Aí, quando ele continua falando sobre a liderança, vamos ler isso aqui. O homem não deve cobrir a cabeça, pois o homem não se originou da mulher, versículo 8. O homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E isso é verdade, né? Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus criou os animais, Deus criou Adão, e ele falou: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira que ajude, que esteja com ele aí no jardim. Mas aí, a partir disso, o que aconteceu? Todos os homens que vieram depois vieram de mulheres, né? Então, o primeiro homem foi criado primeiro, mas a partir daí, vem falando aqui, ó. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter a cabeça coberta. Então, isso aqui continua na cabeça. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas depois de tudo isso, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E essa é a mensagem principal aqui. Gente, aqui ó, a gente fica nessa confusão de quem é mais importante, de que eu não vou ser superior, eu não vou ser inferior, isso e aquilo. Mas todos nós temos que aprender a nos submetermos a Deus, porque acima de tudo é Ele. Tudo vem dele, a vida e a morte também. Né? Então, tudo provém de Deus. Aí, então, ele continua, parece que devia ter sido um problema sério, que estava causando divisão. E a gente pode ver desde o primeiro capítulo de Coríntios, era uma igreja complicada. Tudo era problema de discussão, de desentendimento. Não era uma igreja sólida na palavra de Deus. Né? Então, Paulo escreveu duas cartas bem grandes para eles aqui. Aí ele termina aqui esse bloquinho, no versículo 16, ele fala assim: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós aqui na igreja não vamos fazer isso. Né? Nós, o povo de Deus, a gente não vai ficar discutindo esse tipo de assunto. Se vocês quiserem me falar essas polêmicas, vocês vão trabalhar, sair da igreja e vai fazer em outro lugar. Aqui, a gente não vai ficar focando nessas coisinhas, né? Porque isso não é tão importante. Aí ele começa a falar de outro assunto que era muito importante, que era a ceia. Então, ele vem falar aqui da ceia do Senhor. Antes, eu quero voltar aqui só um pouquinho, antes da gente entrar nesse. No versículo 7 a 10, eu acho interessante, olha só, as coisas que a mudança do século e a mudança da mente e a falta de desejo de ter uma liderança, o que está causando. Olha aqui, ó. Nossa cultura tem rejeitado a ideia de uma diferença de papel entre homens e mulheres. Agora, rejeita a ideia de qualquer diferença, né? A mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, tudo é igual, eu tenho os mesmos direitos, eu
posso alcançar as mesmas posições nas empresas, eu quero ter o mesmo salário, ter essas coisas todas. Uma maneira de vestir. Eu lembro que minha mãe, lá em casa, a gente não podia pôr calça comprida de jeito nenhum, ainda mais para ir para a igreja. Não podia ir para a igreja de calça comprida, só, acho que eu já era adolescente quando começaram a permitir uma calça larga, tinha que ser pantalona, né? Não podia ser calça justa também, não. Aí vem aqui, as questões de liderança e submissão devem ser vistas em seu contexto mais amplo, não apenas como uma luta entre homens e mulheres, mas como uma luta com a questão da autoridade em geral. Desde a década dos 60, houve uma grande mudança na maneira como vemos e aceitamos a autoridade. Então, olha só, gente, eu escutei isso outro dia na igreja, eu achei interessante. Os cidadãos não têm o mesmo respeito pela autoridade do governo. A gente fala mal, reclama, né, xinga, fala pejorativo com os líderes. Os alunos não têm o mesmo respeito pela autoridade do professor, né? Então, eles veem os pais falando mal do governo, eles aprendem das nossas atitudes, né? Dos pais que reclamam. As mulheres não têm o mesmo respeito pela autoridade dos homens. As crianças não têm o mesmo respeito pelas autoridades dos pais. Os empregados não têm respeito pela autoridade dos empregadores. As pessoas não têm respeito pela autoridade da polícia. Isso a gente tem visto muito, que triste que a gente vê essa degradação. E os cristãos não têm mais o mesmo respeito pela autoridade da igreja e de Deus, né? Porque eles estão tão longe de Deus que eu acho até errado aqui falar igreja, porque a gente coloca assim uma coisa física, né? Mas não, a gente tem que ter temor e respeito a Deus, né? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para a gente alcançar a sabedoria, para a gente ter uma vida próspera, a primeira coisa que a gente precisa é o temor de Deus. Não é o terror, não é ficar aterrorizado por ele, não. É temer, respeitar, honrar, né? Colocar Deus no lugar de honra na nossa vida. Então, aqui a gente vai ver duas celebrações que ele faz. A celebração da tinha uma celebração que eles comiam, faziam jantares ou almoços, aqui não fala muito bem o que é, mas eles comiam juntos, né? Então, essa era uma celebração de um jantar normal. E, pelo que eu estudei, andei pesquisando, as pessoas traziam as comidas, e quem tinha mais dinheiro trazia uma comida mais elaborada, mais chique, e quem não tinha trazia o que tinha, né? A igreja sempre foi uma mistura de classes sociais. E a gente viu na igreja primitiva que a igreja não tinha necessitados. Por quê? Porque eles se ajudavam mutuamente. Eles dividiam tudo que tinham. Então, ali naquela igreja primitiva de Pedro, logo que Jesus subiu ao céu, era uma igreja perfeita, né? Era a igreja ideal, onde uns ajudavam os outros, vendiam terrenos e traziam era tudo dividido entre eles, né? Isso era a coisa perfeita. Hoje, depois, não tão hoje em dia, né? Mas ali, ó, já na época de Paulo, já não existia mais. E ele teve que adressar esse tema porque as pessoas eram glutonas, as pessoas não gostavam de dividir, de compartilhar as comidas que traziam. Então, vamos ver como é que Paulo fala isso aqui. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio, né? Então ele fala, eu acredito, porque já não é a primeira vez, né? Isso está acontecendo, que está tendo divisões. É necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então, Paulo estava dizendo que essas divergências, de certa maneira, era até bom, porque ia separar, né, as pessoas que eram realmente fiéis, que eram cristãs de verdade, daqueles que estavam ali para criar problema. Né? Em todo grupo tem os que gostam de criar problema e os que são realmente dedicados, que são humildes, que estão ali para aprender, para estudar, né, para
servir, né? A gente não é só querendo receber, a gente está ali para servir, né? É, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar um pelos outros. Então, parece que o povo já chegava ali com fome, né? Aí nem esperava todo mundo chegar com as comidas para colocar lá e servir, cada um pegar um pouquinho. Eles já iam chegando e já iam comendo, e Paulo falou: não é assim, né? Eu fico pensando, gente, Paulo tinha que preocupar até com as boas maneiras do povo, né? Que coisa! Até a boa maneira ele estava interessado em ajudar o povo a aprender, né? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga, né? Ou come demais. Será que vocês não têm em casa coisas para comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Claro que não. Né? Então, Paulo estava triste quando ele ficou sabendo disso. E eu acho, imagina assim, que difícil que deve ser a gente que tem filho que mora longe, né? Quando a gente sabe de algum problema, a gente não quer ficar falando só das coisas ruins, ou toda vez que encontra, ficar, né, corrigindo. Mas parece que Paulo, com esse povo de Corinto, era uma coisa atrás da outra. Então, ele tinha que estar sempre corrigindo, sempre falando, gente, eu quero que vocês aperfeiçoem na fé, eu quero que vocês amadureçam, vão crescer, né? Para de fazer essas coisas que está estragando o evangelho em vez de ajudar. É, então, a grande parte do problema com essas reuniões dos cristãos de Corinto eram as divisões, que ele estava de acordo, porque ele falou: não, essas divisões são ruins, não são boas, mas vai servir para um bem maior. Né? Ele, lá em 1 Coríntios 1, a gente vê que já haviam havido outros tipos de divisões. Lá em Coríntios era uma divisão mais teológica, né? Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, ficava cada um querendo falar que o seu líder era melhor do que o outro, né? Então Paulo falou: isso também não serve. Nós estamos todos aqui com uma missão de servir a Deus. Aí ele fala também, é, primeiro ele menciona o costume dessa comida, né? Então eles se reuniam para comer junto. Por que alguns estariam com fome nas refeições comuns da igreja? Porque entre os cristãos de Corinto haviam os mais pobres, como existem no nosso meio também. Né? Quando a gente reúne, sempre tem aquelas pessoas que são mais simples, mais humildes. Eu vejo isso muito na igreja, porque agora mesmo, sexta-feira, eu estou organizando uma festa, vai ser um rodeo, né? Uma festa country na minha classe, e eu sei que tem pessoas lá que têm mais necessidade. Então, a maneira que eu faço para o custo ficar pequeno, eu já sei algumas pessoas que podem mais, então eu falo: você pode trazer isso, você pode trazer aquilo. Aí eu falo: então você traz o pão, ou você traz o chá, as pessoas que têm menos. Então, assim, é uma maneira da pessoa sentir que está participando, né? Não está vindo de mão vazia, está participando, está comendo da mesma comida que todo mundo vai comer, mas não está ficando de fora, não vai sair de lá com fome. Né? Então, a gente tem que incluir as pessoas, a gente tem que reconhecer o grupo e dar assistência. Paulo fala muito sobre isso aqui nesse pedacinho. Né? É, ele fala que eu aprendi que na cultura grega daqueles dias, é, a classe alta tinha o privilégio de se servir primeiro. Que triste, né? Devia ser o contrário. Os pobres deviam ser os primeiros a se servir, mas era o costume daquela época. Aí, a partir do versículo 23, Paulo começa a falar sobre a ceia do Senhor, o que seria algo diferente. Né? A ceia do Senhor seria aquele momento onde eles viriam e celebrariam a ceia que Jesus ensinou naquela última noite com os discípulos. O que era aquela ceia? Era para recordar, para lembrar do sacrifício de Jesus, do derramamento do sangue. E o que na verdade era aquilo? Jesus ali naquela noite ainda não tinha morrido. O que ele estava celebrando ali? A Páscoa. O que era a Páscoa?
era o Passover, era aquela lembrança que Deus falou lá no Egito que o povo deveria celebrar todo ano. Para celebrar o quê? Celebrar o dia em que o anjo da morte passou na casa dos egípcios e a casa que não tinha a marca do sangue do cordeirinho perfeito, o primogênito ia morrer. Então, essa Páscoa que Jesus estava celebrando ali com os discípulos aquela noite, era isso. Era recordando aquele tempo. Mas ali naquela Páscoa, Jesus estava dizendo também que ele era o Cordeiro. O corpo dele iria ser quebrado, iria ser destruído para salvar, para redimir, né? O sangue dele, que era o vinho, ia ser derramado por nós. Então ele começa a esclarecer como deveria ser essa participação. Então vamos ler o que Paulo diz. Essa parte eu sei quase que memorizada, porque é uma vez por mês na igreja a gente celebra a ceia do Senhor. E o pastor toda vez lê essa parte. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, aqui, gente, não foi Paulo que inventou essa tradição, tá? Vamos deixar bem claro isso. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Então, o próprio Jesus chamou Paulo naquele caminho de Emaús. O próprio Jesus falou com Paulo várias vezes, a gente viu no livro de Atos, através de sonhos e visões. Então, o próprio Jesus ensinou a Paulo como seria celebrada a ceia do Senhor. Então, ele fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, para quem tem a Bíblia onde as falas de Jesus são vermelhinhas, né? Essa parte deve sair em vermelhinho. E tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É pão e é vinho. O pão não vira corpo de Jesus e o vinho não vira sangue. São símbolos para que nós possamos lembrar. Não é um ritual, gente. Às vezes as pessoas. Eu lembro que a gente vai continuar lendo aqui daqui a pouco, mas eu lembro que na minha igreja, quando eu era menina, criança não podia. Hoje em dia eu vejo lá na minha igreja aqui, as crianças tomam, né? Hoje em dia eu entendo um pouco mais diferente, né? Mas era muito rigoroso. Tinha ser depois de 12 anos, a gente fazia profissão de fé, declarava que a minha fé estava alicerçada em Jesus, que eu queria seguir a Jesus, aí eu podia participar da ceia do Senhor, né? E ali Paulo vem falando que a gente vai recordar o quê? Recordar a razão da nossa fé, recordar o sacrifício de Jesus por nós. Gente, é, eu nunca participei de uma na Igreja Católica, mas na Igreja Evangélica, as bandejas são passadas para a igreja inteirinha. E a gente fica esperando, enquanto todo mundo não tem o seu pãozinho, o seu cálice de vinho, a gente não toma, né? Por quê? Porque Paulo disse que a gente devia esperar um ao outro, né? Que a gente devia celebrar isso junto. Então, o pastor, na hora que todo mundo já tem, o pastor fala: Esse é o meu pão, esse é o meu corpo partido por vós, né? Então, vamos juntos lembrar do corpo de Jesus, ser agradecidos, né? Depois, a gente toma o pão, a gente ora, a gente agradece a Deus. Depois, o vinho. Esse é o meu cálice. Vamos juntos tomar essa lembrança do sangue de Jesus que foi derramado por nós para nos perdoar, para limpar o nosso coração, para limpar a nossa alma, para nos dar acesso à presença de Deus. Vamos tomar junto. Então, Paulo estava dando as instruções, né, de como deveria ser feito. Mas Paulo vem e fala algo que é
isso para mim, na minha infância, era assim, né? Você vai ser punido se você fizer isso errado, né? Então, aqui Paulo continua falando assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Isso eu vou querer ler a parte que eu escrevi sobre isso, porque eu pensei, e falei, gente, vamos desmiuçar isso aqui um pouquinho, porque é muito importante. Muita gente, eu já ouvi falar, ah, não, hoje eu não vou tomar ceia, não, porque ai, eu não tive uma semana boa, eu pequei, sabe? No momento que você está ali na igreja, na presença de Deus, é o momento de chegar diante dele, se humilhar. Ele sabe tudo que você fez. Não é a gente não pode esconder nada dele, mas ele quer que a gente confesse. Então, na nossa igreja, o momento onde, quando está passando as bandejas, né? É aquele momento que você cai ali na presença de Deus e lembra do Salmo 139? Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova, conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau, perdoa, limpa o meu coração. Eu quero chegar aqui diante de ti purificado, porque esse sangue de Jesus me purifica do meu pecado, e eu te agradeço. Então, ali naquele momento, não é o momento de você se afastar da ceia do Senhor, não. É momento, quanto mais pecador a gente é, mais a gente precisa disso, né? Então, vamos chegar diante de Deus humilhados, né? Reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, mas sabendo que Ele fez esse sacrifício para nos aproximar de Deus, para nos dar esse acesso. Então, não nos vamos privar do acesso à presença de Deus de jeito nenhum. Vamos chegar na presença dele humilhados e reverentes, né? Com reverência. Eu acho que isso é a coisa mais importante, é a gente chegar reverente. Então, ali Paulo estava falando, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, né? Qual que foi essa aliança? A primeira aliança foi a aliança de que o filho do homem um dia viria, né? Que Jesus viria para nos resgatar. Depois Jesus veio, né? Então, é uma transformação interior que nos purifica de todo o pecado. Já eu estou lendo os rituais, gente. Hoje até uma pessoa colocou no Facebook, no grupo desse estudo que eu estou lendo, e eu sou muito visual, eu gosto de ver, né? E ela colocou fotos dos animais que eram sacrificados, esse animal para esse pecado, esse animal para esse. Você não tem esse boi, você leva uma pombinha. Se você não tem a pombinha, você leva um grão. Era tanta coisa. E aí veio Jesus. E ele foi suficiente. Ele, o Cordeiro perfeito de Deus, acabou com todos aqueles sacrifícios, toda aquela morte de animais, toda aquela queimação de animal e derramamento de sangue. Um sangue derramado uma vez foi totalmente suficiente para nos colocar de volta em contato com Deus. É um relacionamento total. Deus lá em Jeremias, ele fala: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa era a nova aliança que Deus estava prometendo que um dia aconteceria, né? Depois da aliança com Moisés. Por causa do que Jesus fez na cruz, podemos ter um novo relacionamento com Deus, uma nova aliança. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muitos que se dizem cristãos, mas que não vivem assim, não tem essa esperança, não tem, não se apossa do presente da salvação, não se apossam do arrependimento que você faz uma vez, é uma vez. Claro que a gente vai pecar e a gente vai pedir perdão várias vezes, mas ontem eu escutei uma coisa muito interessante, que a gente não fica perfeito de uma hora para outra. Foi até da Joyce Meyer. Mas quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente aprende da vontade de Deus, as coisas que a gente fazia antes, que a gente nem achava que estava errado, começam a incomodar.
Você começa, você faz aquilo, você pensa, ai, não, sabe, isso já não me pertence mais. Devagarzinho, a nossa atitude vai mudando. Ninguém pode ser o mesmo depois do encontro com Jesus. Existe uma transformação. Existe uma transformação de dentro para fora. Muita gente quer consertar as coisas de fora para depois chegar diante de Deus. Isso não é assim. Deus quer começar de dentro para fora. E aí ele vai devagarzinho com o Espírito Santo lá, falando, ah, assim não, ou isso não, ah, não fala dessa palavra assim, não, não fala assim, ou não guarda esse rancor, ou não fala mal do irmão, ou não fala, sabe, aquelas coisinhas que só o Espírito Santo pode nos convencer. Antes era perfeitamente normal, mas depois do encontro com Jesus, muda. Enquanto a ceia do Senhor olha para o que Jesus fez na cruz, ela também aguarda a vinda do Senhor. Olha o que ele fala. Porque Jesus falou isso. Jesus falou que ele não celebraria essa ceia outra vez até que ele voltasse e nós todos celebrássemos juntos com ele lá no céu. Então, nós temos que celebrar essa ceia, lembrando do sacrifício de Jesus, com o coração agradecido, mas cheio de esperança. Cheio de esperança, porque ele vai voltar. E nós vamos celebrar outra vez essa ceia com ele. Né? Mateus 26, 29. Vou ler aqui sobre o que Jesus falou. Mateus 26. 26, 29. Eu lhes digo que de agora em adiante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Essa foi a promessa de Jesus aos discípulos ali naquela noite. Em Apocalipse 19, já é a celebração. Gente, é tão bom que a gente já sabe o final da história, né? A gente passa por uns perrengues aqui nessa terra, por umas coisas difíceis, mas se a gente olha no final desse livro, é tão maravilhoso o final da nossa história. No versículo 9, e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são verdadeiras de Deus. Então, eu estou convidada, você está convidado. Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador estão convidados para esse banquete. E nós vamos celebrar essa ceia com Jesus lá no céu, né? Aí vamos continuar. Aí ele vem falando de tomar indignamente, né? De comer. Então vamos, a gente tem que se preparar, né? Eu sei que na Igreja Católica tem não sei se ainda continua, porque muita coisa vem mudando, né? A Nilta depois pode esclarecer para nós. Mas eu lembro quando eu era pequenininha ou jovem, né? Que eu tinha minhas amigas católicas, morava perto de uma igreja e eles tinham que ir na igreja confessar com o padre antes de ir para a comunhão, né? Antes de participar da Eucaristia. Na Bíblia não tem nenhum lugar que apoia esse costume, né? Mas é uma tradição da Igreja Católica. Mas aqui Paulo está dizendo que nós devemos nos preparar. Como que a gente se prepara? Né? Ele adverte aos coríntios que se preparassem, que não fossem ali, não era. Essa é outra coisa que eu lembro. E agora que quando eu já com a mente madura, né? Quando a gente era pequena, a gente não podia participar da ceia na igreja. Mas depois tudo que sobrava ia para a cozinha lá embaixo, a gente ia lá e comia os pãozinhos, tudo tomava suquinho de uva. Aí eu fico pensando, se fosse uma coisa sagrada, né? Imagina a punição que a gente ia receber de por ter comido os pãozinhos, tudo que sobrava, porque eles cortavam os pãozinhos de forma assim, quadradinho, e era um suco de uva super gostoso. Aí a gente ia, os meninos, tudo ia para a cozinha e ficava tomando o suquinho de uva que sobrava da ceia. Então, assim, não existe, não é uma coisa sagrada, é uma coisa cerimonial. É uma coisa que nos leva em união, toda a igreja junto, celebrar aquele momento.
né? É um momento de contrição e de alegria e celebração. Alegria e celebração, porque esse Jesus que morreu vai voltar um dia. É, eu vou estressar um pouquinho mais aqui nessa parte de gente que não quer participar. Então, um grave mal-entendido é pensar que, por nos julgarmos indignos, queiramos deixar de participar da comunhão. Se alguém precisa de lembrar da obra de Jesus na cruz, este alguém é aquele que pecou. Todos somos pecadores e indignos, mas Jesus nos justificou perante Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos confessar os nossos pecados a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia não ensina nada sobre penitência, sobre ter que pagar. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado, pelos nossos erros, pelas nossas mentirinhas. Ele já pagou esse preço, né? O próprio Jesus, depois de perdoar os pecados de pessoas, o que ele dizia? Vai e não peque mais. Nenhuma das pessoas que Jesus curou ou que Jesus falou, seus pecados estão perdoados, ele falou, então, ó, você vai ali e faz isso e faz não sei quantas. Não. Jesus fala, vai e não peca mais. Então, o que ele quer de nós? Ele quer uma vida, depois daquele encontro ali de 1 a 1, ele quer uma vida diferente. Né? Teve uma pessoa que Jesus falou que era para ir, era. Qual que foi, gente? Ele falou que porque se você voltar a fazer o que você estava fazendo, o seu eu vou procurar e vou falar para vocês que voltaria muito pior, o homem endemoniado, que se ele voltasse ia ser muito pior do que a primeira vez, né? Então, a gente quando tem esse encontro, a gente vai e quer mudar, a gente quer ser diferente, né? Durante a ceia ou a Eucaristia, devemos lembrar do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Devemos nos tornar mais sensíveis a ele e desejarmos obedecê-lo. Examine-se o homem a si mesmo. Mais uma vez, não em uma exibição, né? A gente, mas olha aqui, ó, essa semana eu estou ótimo. Não fiz nada errado. Mentira. Não pode, é impossível. Impossível, né? Então a gente não tem que ter aquela falsa santidade, né? A gente sempre tem que ter humildade. Humildade é uma qualidade daquela pessoa que se submete a Jesus, né? Uma avaliação honesta para ver se ao recebermos a comunhão estamos comportando de modo a honrar a Deus. Não é eu, não é sobre mim. Aquele momento ali da comunhão não é sobre mim, é sobre ele. Eu estou ali para celebrar a Jesus, para agradecer, para me humilhar diante dele. A ideia é clara: examine-se a si mesmo e arrependa-se. E aí você come e bebe do cálice. A ideia não é afastar as pessoas da mesa da comunhão, mas prepará-las. Esse é o trabalho do pastor, do padre, da pessoa que ensina, é preparar o cristão para uma vida diária, uma jornada com Deus, para a gente estar sempre querendo chegar diante dele. Eu lembro que na época da pandemia, a gente fazia a ceia dentro de casa. Eu tomava com vinho de verdade aqui em casa. Pegava meu vinzinho, meu pãozinho e o pastor lá na televisão e pronto. A gente não deixou de ter a comunhão, a gente não deixou de celebrar, né? Então esse simbolismo é importante, porque a gente volta a lembrar outra vez, né, do que Jesus fez, de como ele fez. Paulo fala aqui que as pessoas sofreriam julgamento, né? E ele continua falando que por causa de irem comer a ceia indignamente, entre eles tinham pessoas doentes que morreram. Isso, gente, Deus, no Velho Testamento, Deus dizia que se fizer isso,
vai prosperar, não vai ter doença, mas se desobedecer, não vai. Então, eu acho que tudo tem a ver com o início do corpo de Cristo, da igreja primitiva, daquela igreja que estava seguindo a Jesus. Lembra quando quando Pedro estava lá, não lembro da cidade, mas o povo estava vendendo tudo que tinha e trazendo para a igreja? Ananias e Safira venderam uma propriedade e mentiram para Pedro, falando que o valor era diferente. Caíram fulminados ali. Não foi porque eles deram menos, mas foi porque mentiram. Não tinha necessidade, eles podiam ter falado, ó, vendi por 100 mil, mas olha aqui, ó, estou dando 80, eu estou dando 50. Ninguém tinha falado que era para dar tudo. Eles queriam só porque um estava dando tudo, eles também queriam. Então, assim, era mais um exemplo, né, para a pessoa ver, olha, realmente a gente tem que tomar a sério essa responsabilidade. E eu acho que aqui era no mesmo intento, né, de Paulo dizendo para a igreja, cuidado, não brinca com Deus. Eu lembro que a minha avó falava isso tanto, eu escuto direitinho. Ela falou: olha, com Deus não se brinca, não vai fazer isso, não, com Deus não se brinca. Então, a gente não brinca mesmo, né? Deus não é vingativo, Deus não pune, a gente já falou sobre isso aqui, mas ele permite. Ele permite que as consequências das nossas ações venham nos atrapalhar uma certa hora, né? Este castigo, eu achei isso muito lindo. Este castigo de Deus, que Paulo está falando aqui, não é um Deus vingativo, juiz punidor. Não. É um pai amoroso corrigindo os seus filhos. Gente, Deus quer. Como que a gente não corrige um filho nosso quando o filho faz uma coisa errada, ou desobedece, ou para a segurança dele? Como que a gente não corrige? É a mesma coisa. Deus é nosso pai. E a correção dele, eu falo que a gente, quando corrige uma criança, né, a gente está corrigindo com amor, porque a correção do mundo lá fora, ela é dura, ela é pesada. Então, é melhor a gente, dentro de casa, corrigir com amor, onde, quando a gente dá uma palmada, dói mais na gente do que no filho, né? É assim Deus conosco. A correção dele é uma correção amorosa. E muito mais rápido a gente entender que Deus está nos mostrando alguma coisa, ou está querendo nos ensinar alguma coisa, mas igualzinho, gente, eu nunca entendi mais o amor de Deus por nós como filhos depois que o meu filho cresceu e foi embora. Gente, é exatamente a mesma coisa, né? O amor de Deus. Apenas Deus sabe a razão das coisas que acontecem a cada indivíduo. Lembra quando Jesus curou um cego, vinha um cego gritando e os discípulos falaram: Mestre, quem que pecou? Foi esse ou seus pais, para que ele fosse cego? Então, essa ideia de justiça e punição de Deus era uma coisa que já tinha vindo de gerações, e os sacerdotes encorajavam para fazer o povo ter medo, né? Em vez de ter o temor, respeito e honra de Deus, era um medo de terror. Então, era aquele mito, né? Quem que pecou? Aí Jesus falou: nem ele, nem os pais. Foi para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Está lá em João 9, se vocês quiserem ler essa história. Deus tem as suas razões e as suas maneiras de disciplinar, de ensinar cada um de nós. Buscar o temor de Deus, devemos buscar esse temor de Deus para vivermos uma vida que agrada e obedece a Deus. A exortação de Paulo para que o nosso coração esteja sempre diante de Deus, sem nada encoberto. Às vezes a gente fala, a gente fica escondendo, né? Gente, Deus viu a gente fazendo as coisas. Para que a gente quer esconder dele, né? Quanto mais igual, gente, o filho da gente, a gente sabe que está falando mentira, né? Mas se ele falar que está falando mentira, a gente vai corrigir com mais amor. A gente vai corrigir com menos peso, né? Eu lembro que eu falava isso, falei, JT, você pode até ter correção, mas se eu pegar que você falou mentira, é pior ainda, a punição vai ser mais severa, né? O castigo vai ser mais severo. Então, gente, vamos ser honestos, transparentes, sonda, meu Deus.
porque o Senhor sabe, mas eu não estou sabendo muito bem o que eu fiz. Então, me ajuda, me mostra, sonda o meu coração, traz à luz as coisas que estão dentro de mim que te desagradam. Aí Paulo vem no finalzinho falando das boas maneiras, né? Então, olha só, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, antes de vir para a igreja. Vem de barriga vazia, não. Porque quando vocês se reunirem, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for aí, darei outras instruções. Então, assim, tem mais. Por agora é só isso, mas depois tem mais. Então, acho que o povo nem gostava, né, de receber as cartas de Paulo. Ainda bem que foi deixado para nós. Mas, então, olha as lições desses últimos versículos. Esperem uns pelos outros, não sejam glutões e divida a comida com os outros. Por causa desse simples egoísmo, os cristãos coríntios sofreram o julgamento de Deus sobre si mesmo. Aconteciam divisões entre eles, eles danificavam o testemunho. Gente, as pessoas lá de fora estão olhando. Eles estão olhando como que a gente reúne, como que a gente reage quando a gente reúne, como que a gente interaciona uns com os outros. Se a gente fala mal do que o pastor falou, ou se eu falei mal, não gostei daquela música que aquele grupo cantou hoje, ou se a gente vive reclamando, a gente está dando um mau testemunho do corpo de Cristo, né? Tudo isso por causa, aqui Paulo está enfocando, né? Que tudo isso eles estavam fazendo por causa de comida. Vale a pena? Vale a pena essa divisão toda, essa confusão toda, essa briguinha toda por causa de comida? Não vale a pena. Melhor não fazer. Vai comer em casa, deixa para atrapalhar, é melhor não fazer, né? Então, só para lembrar, essas refeições eram periódicas. Eu não sei se era uma vez por semana, uma vez por mês, que eles se reuniam para tanto para a ceia como essa festa comunitária que eles faziam, né? É, Nos nossos dias, continuamos a celebrar a ceia do Senhor nas igrejas que acreditam em Jesus e no seu sacrifício por nós, né? Então, a gente vê que na igreja judaica isso não é celebrado, né? Porque eles não acreditam que Jesus morreu, ressuscitou, né? Então, as igrejas cristãs no mundo inteiro, ortodoxas, católicas, todas celebram isso, né? Celebram a ceia do Senhor em rituais diferentes, né? Maneiras diferentes, mas esse momento de contrição e de se colocar naquela posição de Deus, obrigada. Obrigado por mandar seu filho. Obrigada, Jesus, por aceitar essa missão, né? Porque Jesus podia ter negado, podia, mas não. O maior desejo dele era obedecer ao Pai, né? Ele falou: vou, claro que eu vou, né? Salvar a humanidade. Devemos ter sempre em mente os mais necessitados à nossa volta. Nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui na Terra. A gente, eu fico feliz porque a gente, né, pelo menos todas nós aqui, sempre que tem uma necessidade, a gente está lá, né? E eu fico assim admirada da Joira, desse trabalho lindo dela, vai lá, põe a mão na massa, cozinha, leva a comida para a pessoa necessitada. Que maravilha, né? Então, que a gente possa estar realmente pensando no próximo, né? Em todas as nossas. Eu lembro que a gente orava, a gente sempre orava para antes de almoçar ou de jantar lá em casa, e sempre tinha, né? Minha mãe falava, tem tanta gente, e a gente tinha muito pouquinho, não tinha fartura, não. Mas minha mãe falava, tem muita gente que não tem nada na mesa hoje, né? Então vamos orar por essas pessoas. Então, que a gente se disponha para que Deus nos use, né? Como Ele quer usar. Mas hoje eu queria que a gente também pensasse muito nessa nessa ceia do Senhor. Gente, vê que toda vez que a gente se reúne aqui, a gente sempre termina falando de Jesus, do sacrifício dele na cruz. E Paulo, durante todas as cartas dele, Jesus é o tema principal. Perdão.
Então, que Jesus seja o nosso tema principal. E que, ainda que você não vá numa igreja tomar a sua ceia lá, a sua comunhão, dentro da sua casa, do seu quarto, sabe? Reconheça Jesus como humilhe-se diante dele, reconheça esse sacrifício, agradeça a ele por esse sacrifício. Que Deus abençoe vocês essa semana. Amém.